BLC Podcast, abordagem comunicativa no ensino de idiomas. Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Wiley da BLC Languages e hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante que é um exemplo, no caso 3 exemplos práticos de aulas baseadas na abordagem comunicativa, que é a mais utilizada pelas escolas de idiomas atualmente para ensino de línguas, né? Não só inglês, mas como também os outros idiomas, espanhol, francês, italiano, alemão, etc. O que seria basicamente, vamos entender basicamente o que seria a abordagem comunicativa. Então esta abordagem, pessoal, é um movimento eclético que foi desenvolvida pelos linguistas americanos Tracy Terrell e Stephen Krasher nos anos 80. A abordagem comunicativa no ensino de idiomas tem o objetivo, pessoal, de desenvolver a habilidade comunicacional no idioma que estamos aprendendo, por meio de atividades nas quais os estudantes precisam resolver situações problema. Assim, essa abordagem visa ao desenvolvimento de várias habilidades de forma simultânea, resultando, desta maneira, no desenvolvimento global da capacidade comunicacional desses estudantes. Ok, vou fazer uma citação de Packer, de acordo com Packer e Asa, 2012, página 5. Essa abordagem segue um fundamento pragmático, sociolinguístico e de análise do discurso, pois há influência do linguista russo Mikhail Bakhtin, que trabalhou conceitos importantes como a dialogia, gêneros discursivos, tipos estáveis de enunciado, linguagem como atividade e linguagem ligada à ação. Ok? Então, basicamente, para compreendermos o que seria abordagem comunicativa e no que ela se baseia e no que ela fundamenta-se, para que a gente possa entender de forma prática como que nós podemos aplicá-la em sala de aula. E vocês, como alunos ou professores, vamos supor, tratar do fato de vocês serem alunos de língua inglesa, por exemplo, ou espanhol, francês, italiano. Como que vocês vão realizar atividades que têm o objetivo de desenvolver essas habilidades citadas anteriormente. Ok? Então, eu vou dar 3 exemplos de modo que vocês possam compreender melhor. Ok? A primeira, pessoal, se chama Information Gap. Ok? Então, esta atividade envolve 2 ou mais alunos, cada aluno faz parte da informação. Eles precisam negociar para obter informações que faltam. Um contexto claro deve ser especificado para o teste, no caso, o professor. Então, vamos supor que o estudante A contém uma determinada quantidade de informações e o estudante B outra quantidade de informações. Elas se complementam. Então, faltam as informações do B para o A e vice-versa. Como que eles devem fazer do ponto de vista da abordagem comunicativa? Realizar uma atividade na qual eles negociarão essas informações de modo que elas sejam completadas. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira falar sobre experiências de vida, para trabalhar, por exemplo, também a forma do Present Perfect Simple, Life Experiences. Então, o aluno A tem algumas informações, por exemplo, algumas perguntas em que ele precisa saber o que o estudante B realizou naquele período da vida dele, por exemplo. Então, ele vai realizando essas perguntas e o estudante B vai dando as informações e, consequentemente, o aluno que fez as perguntas, o aluno A, vai conseguindo preencher essas informações em relação ao estudante B. Depois eles podem fazer um role play, ou seja, trocar, e o outro estudante pode ir preenchendo as informações que faltam no outro, no caso no A, o B no A. Entenderam? Então, assim, essa é uma atividade que procura negociar o significado, procura negociar de forma prática, de forma pragmática as informações, sem que o foco seja especificamente o uso da gramática, o uso de uma habilidade específica, mas é uma série de habilidades que acabam se interconectando de modo que várias habilidades possam ser desenvolvidas para o desenvolvimento da fluência desse aluno. Então, o objetivo do aluno que realiza uma atividade baseado na abordagem comunicativa é o quê? Que ele desenvolva uma competência comunicativa, no caso, preenchendo as informações que faltam, de modo que ele entenda o que o aluno realizou naquele determinado período, ok? Um outro exemplo, pessoal, é o letter writing,
ou seja, escrever uma carta. Os alunos podem ser convidados a escrever, por exemplo, uma carta de negócios para solicitar informações ou responder a uma reclamação por parte de um cliente. Então, com base nisso, ou seja, com base em uma atividade prática, o aluno consegue trocar informações, negociar, por exemplo, a resolução de um problema por meio da escrita de uma carta ou de um e-mail. Mais uma vez, o objetivo dessa atividade, assim como a outra, é desenvolver a competência comunicativa deste aluno. Por meio do que? Neste caso, da escrita. Então, ele vai desenvolver a capacidade argumentativa dele, baseando-se em um problema já colocado de forma antecipada, e com base neste problema ele vai pensar em todas as possibilidades para a sua resolução e consequentemente vai procurar por meio de negociação de significados da língua, a língua que ele está aprendendo, para conseguir criar a resolução deste problema, ok? E um último exemplo de uma aula baseada na abordagem comunicativa é o note-taking. Os alunos que serão testados estão envolvidos em uma atividade de escuta, em que eles precisam tomar notas e, por exemplo, escrever um relatório. Então vamos supor que eles escutem uma determinada informação sobre um problema pelo qual a empresa vem passando nos últimos anos. E aí, com base no que ele vai escutar, ele vai fazer as anotações, ou seja, ele vai reunir os dados, no caso da escuta, e, consequentemente, procurará propor soluções para aquele problema com outros alunos e eles negociarão qual será a opção mais adequada, qual será a resolução mais adequada para este problema. Então, são 3 tipos de atividades. Vocês conseguiram perceber: information gap, ou seja, completar as informações; letter writing, a escrita da carta; e o note-taking, anotação de acordo com o que o aluno escutou, de modo que nas 3 situações o objetivo principal seja, de forma pragmática, a resolução de diferentes tipos de problema, nos quais nós trabalharemos habilidades pragmáticas, comunicativas, que trabalharão o significado, ou seja, a parte semântica. A gente consegue trabalhar também a estrutura da língua de forma inconsciente, ou seja, sem ficar analisando aquela estrutura gramatical específica, simplesmente porque o objetivo principal dessas atividades é desenvolver a competência comunicativa com base em atividades em que os alunos resolverão problemas que são, de fato, reais do dia a dia, ok? Então, as escolas de idiomas têm utilizado bastante esta abordagem nos dias atuais, até mesmo pela necessidade de uma comunicação mais pragmática, de uma comunicação mais prática para a resolução de problemas. E, por essa razão, tem sido aí o método mais utilizado, a abordagem mais utilizada nos últimos tempos. Eu gostaria que vocês me dissessem o que acharam, né, da abordagem comunicativa. Se vocês já estudam inglês, tiveram essa oportunidade de aplicar, de ter atividades baseadas em resoluções de problema, eu vou pedir para que vocês deixem os comentários e eu vou pedir para que vocês também deixem um like, curtam, compartilhem e pensem realmente se vocês estão estudando inglês, trabalhando bem essa questão da abordagem comunicativa na escola, nos cursos que vocês estão fazendo, e conversar com os professores de vocês também para entender melhor como que funciona na sala de aula, como que vocês podem desenvolver mais essas habilidades pragmáticas do dia a dia no idioma que vocês estão aprendendo, ok? Espero que vocês tenham curtido este podcast. Vou pedir para que vocês mais uma vez compartilhem e deixem um like. Eu vou deixar também os conteúdos gratuitos na descrição para quem está escutando no YouTube, e também vou deixar o link para a nossa página direto para que vocês possam também acessar todos os nossos conteúdos gratuitos e desenvolver suas capacidades no aprendizado de línguas, ok? Muito obrigado por escutarem mais esse podcast. Estaremos em breve no próximo. Bye bye!